Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline e essa é a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Vamos ler uma reportagem que vai falar sobre o vitimismo ou comportamento de vítima. Para começo de conversa, nós temos: você conhece alguém que se faz de vítima? O que é se fazer de vítima? É aquela pessoa que tudo acontece com ela, tudo dá errado com ela, está sempre reclamando de alguma coisa, né? Quais são as características do comportamento de uma pessoa que se faz de vítima? Então, geralmente, tudo que tem para dar errado acontece com ela está sempre reclamando. O que você acha deste comportamento? Você já se pegou fazendo isso? Você conhece pessoas que agem dessa forma? Será que é legal fazer isso? Será que é saudável? Vamos pensar um pouco sobre isso por meio da leitura dessa reportagem. Vamos lá. Você pode estar se fazendo de vítima e nem perceber. Entenda os sinais. Por Dan Novak. Se frases como "isso só acontece comigo" ou "nada dá certo para mim" são frequentes no seu repertório, é possível que você esteja adotando uma mentalidade de vítima diante das circunstâncias da sua vida. Em diversos momentos da vida, as coisas podem fugir do nosso controle e algo que desejamos pode não acontecer como planejado. Algumas vezes, inclusive, vivenciamos fatalidades que nos marcam de maneira mais profunda, gerando maior dificuldade em superá-las. É possível que determinadas situações aconteçam como consequências de atitudes ou displicências que permeiam o nosso comportamento. É importante observar, portanto, como você tem encarado esses momentos. Como você enxerga o seu papel diante dos relacionamentos, expectativas e fatos cotidianos da vida que não acontecem como você deseja? Segundo Ilíada Alves, psicóloga clínica, membro do IPQ do HC-FM USP, que é o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Como você enxerga o seu papel... A preceptora da residência em psiquiatria do Hospital das Clínicas, Dr. Ramadez Nardini, a vitimização pode ser socialmente definida como o hábito de condicionar sentimentos de dó e piedade de si próprio. Então, vitimização é quando você tem dó de si próprio, quando você sempre tem dó, você sempre é a vítima, tudo de errado acontece com você. Pessoas que atribuem ao outro ou ao universo a culpa por não se sentirem capazes de promover mudanças ou solucionar problemas. A psicóloga ressalta, contudo, que a leitura de determinados comportamentos precisa compreender seu funcionamento dentro do histórico de vida de cada pessoa e exige um olhar empático, ou seja, a gente também não pode só olhar torto para essa pessoa que sempre se faz de vítima, mas pensar que existe um porquê dela estar agindo assim. Não que isso seja uma coisa boa e que ela deva continuar, mas a gente precisa ter um olhar empático e tentar entender por que ela faz isso. No tocante às circunstâncias que geram esse tipo de comportamento, Alves salienta que cada pessoa desenvolve as próprias estratégias de enfrentamento para lidar com situações adversas. De acordo com ela, processos falhos de comunicação podem estimular indivíduos a adotarem estratégias e posturas vitimistas, caso percebam que essa forma seja a única maneira de obter validação do outro, ou seja, às vezes, para chamar a atenção do outro, é que a pessoa se torna vitimista. Assim, esse modelo de comunicação pode tornar-se circular e reforçador, finaliza. Sinais frequentes. Em geral, quem se faz de vítima são pessoas com baixa autoestima, que receberam pouco afeto quando crianças e que só tiveram a atenção dos familiares quando machucadas ou doentes, explica Sônia Maria Duarte Sampaio, psiquiatra e coordenadora do projeto Vincular, Psicoterapia de Casal e Família, no IPQ do HC-FM USP. Para a psiquiatra, diante desse cenário, essas pessoas, quando adultas, tendem a associar dor e sofrimento como busca e atenção.
Os indivíduos que possuem esse tipo de comportamento costumam não se responsabilizar pelos seus erros. Então, o vitimista é aquele que não se responsabiliza por aquilo que ele fez, porque os seus erros vão gerar consequências negativas. No entanto, quando a consequência negativa aparece, ele atribui a culpa ao universo ou a outras pessoas, achando que tudo de errado acontece com ele, mas na verdade, eram somente as consequências daquilo que ele já havia feito anteriormente. Ou dificuldades e podem utilizar de seus problemas para angariar a atenção do outro. Então, ele também utiliza esses problemas que acontecem com ele para chamar a atenção das pessoas. Segundo Thaís Oliveira, psicóloga hospitalar da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, a sinalização de uma pessoa que se vitimiza comumente se segue ao modo com que encara seus traumas e dificuldades. Normalmente é alguém que passou por dores durante a sua vida e que não foram compreendidas nesse processo. Então, uma pessoa que passou por algumas dificuldades, não conseguiu lidar com esse processo de dor e aí passa a se sentir sempre vitimizada. Para a psicóloga, ao negar a possibilidade de enfrentar esses problemas, a pessoa adota uma postura de vítima e acaba acreditando que a história dela é sempre mais triste, dizendo que as coisas nunca dão certo para ela ou que a vida é injusta, finaliza. Então, de acordo com a psicóloga, essas pessoas acabam fazendo isso para chamar a atenção, não se responsabilizam pelos seus próprios problemas e atribuem sempre a culpa a outras pessoas. E aí ela diz, nossa, como eu sofro, como a minha vida é difícil. Mas, na verdade, essas pessoas que se fazem de vítimas, elas não param para pensar que coisas boas e ruins acontecem com todo mundo. Então, é normal que a nossa vida tenha momentos bons e momentos ruins, que nós passemos por adversidades. Isso é absolutamente normal. Alves e Oliveira destacam também a importância do acompanhamento psicológico nesses casos, para que o indivíduo consiga potencializar seu processo de autoconhecimento. Deste modo, a pessoa tem mais chances de reconhecer esses comportamentos em si, aprendendo a olhar para si através de uma outra perspectiva, questionando esse papel. Então, de acordo com a psicóloga, em terapia ou quando essa pessoa recebe ajuda, ela consegue reconhecer que ela está se fazendo de vítima e trabalhar isso nela mesma, amadurecer isso e se tornar uma pessoa diferente. Até porque o vitimismo é algo que não faz bem nem para quem convive com essa pessoa e muito mesmo para a pessoa que é o vitimista, porque ele está sempre sofrendo, ele está sempre em sofrimento. Então, para que a gente consiga amadurecer e sair desse processo de vitimismo, o ideal é que você trabalhe essas questões entendendo de onde elas vieram, para que você consiga se tirar dessa situação, desse local de vítima. Vamos observar as fontes do repórter. Quem são e que instituições representam? Primeira, Ilíada Alves, psicóloga clínica, membro do IPQ. Ela é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. É uma das fontes que foram trazidas aí para a reportagem. Então, a reportagem, para acontecer, ela como gênero misto, ela vai ter também depoimentos, vai ter entrevista, tem fontes de pessoas que vão falar dentro da reportagem. Essas pessoas são importantes para validar aquilo que está sendo dito na reportagem. Sônia Maria Duarte, também psiquiatra e coordenadora do Projeto Vincular. Thaís Oliveira, psicóloga hospitalar da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Esses três nomes são importantes para validar aquilo que está sendo dito aqui na reportagem. Então, o que está sendo dito? Está falando da vítima, da pessoa que é o vitimista, e aí eles não estão falando isso de uma maneira achista, ou eu acho que a pessoa que é vítima é ruim. Tudo que está sendo dito está sendo baseado em estudos de pessoas que pesquisaram esse assunto. Atividade de número 1. Observe o trecho. Alves e Oliveira destacam também a importância do acompanhamento psicológico nesses casos. A que ou quem Alves e Oliveira estão fazendo referência? Quem são esses Alves e Oliveira? O que está fazendo ali? É isso que eu quero que você escreva lá no seu caderno e daqui a um pouquinho a gente retorna.
E aí, o que você respondeu? Nesse caso, Alves e Oliveira fazem referência ao sobrenome das especialistas, que são a Ilíada Alves e a Thaís Oliveira. Então, ali ele está fazendo referência àquilo que já havia sido dito antes, às pessoas que já haviam sido representadas, ok? Atividade de número 2. Na reportagem, alguns especialistas apresentam causas para essa construção de personalidade, o vitimismo. Qual alternativa não pertence à listagem de causas trazidas pelos especialistas? Então, aqui eu vou ler as 3 e você vai marcar aquela que não é uma causa para o vitimismo, tá? Porque ele disse, existe o vitimismo, geralmente ele acontece por isso, por aquilo. Qual dessas não é causa do vitimismo? Letra A. Pessoas que só tiveram atenção dos familiares quando machucadas ou doentes. Processos falhos de comunicação. Letra B. Em geral, quem se faz de vítima são pessoas com baixa autoestima. Letra C. Pessoas que passaram por traumas na infância. Qual alternativa não pertence à listagem de causas trazidas pelos especialistas? Assinale a alternativa correta e eu já retorno. Qual você assinalou? Nesse caso, a letra A, pessoas que só tiveram atenção dos familiares quando machucadas ou doentes, está dizendo lá no texto, uma das psicólogas dizem que essas pessoas podem vir a desenvolver um vitimismo porque aprenderam a chamar a atenção dos outros por conta de doenças ou dores ou quando não estavam bem, né? Na letra B, em geral, quem se faz de vítima são pessoas com baixa autoestima. Uma das psiquiatras também disse que ter baixa autoestima leva algumas pessoas a estarem sempre reclamando da vida e se fazerem de vítimas. No entanto, na letra C, pessoas que passaram por traumas na infância, o texto não fala em traumas, muito menos em trauma como consequência
de ter a pessoa ser uma vitimista. Apesar de lá no início do texto ele falar assim, que às vezes a gente passa por adversidades, passa por fatalidades, só que o texto diz que algumas pessoas lidam bem com isso e outras não, mas não apresenta isso como uma das causas do vitimismo, tá? Sintetize as consequências do comportamento do vitimista. Letra A. A vitimização pode ser socialmente definida como o hábito de condicionar sentimentos de dó e piedade de si próprio. Então vamos pensar, o que é ser vitimista é ter dó de si próprio. Isso que é sintetizar, então. Os indivíduos que possuem esse tipo de comportamento costumam não se responsabilizar por seus erros ou dificuldades e podem utilizar seus problemas para angariar atenção. Aqui nós podemos sintetizar em: o vitimista não se responsabiliza pelos seus problemas e gosta de chamar a atenção dos outros, como sendo sempre ele aquele que sofre. Letra C. Pessoas que atribuem ao outro ou ao universo a culpa por não se sentirem capazes de promover mudanças ou solucionar problemas. A culpa é sempre do outro porque eu não consigo vencer os meus problemas. Então, essas são a sintetização dessas questões do comportamento do vitimista. Atividade de número 3. Se frases como "isso só acontece comigo", qual o sentido da conjunção se? O que se significa quando diz se frases como "isso só acontece comigo"? O que o se quer dizer ali? Escreva lá no seu caderno e eu já retorno. aí, o que você respondeu? Nesse caso, a conjunção se, ela estabelece uma condição.
Quando você estuda o período composto por subordinação, nós vamos analisar que a conjunção C, ela introduz uma oração condicionada. O que é condicionada? Que o que aconteceu anteriormente é condicionado ao que vai à segunda oração. Então, quando tem ali, ó, indica uma hipótese, ou seja, indica uma condição necessária para que seja realizada ou não o fato principal, que é adotar uma mente de vítima. Então, ali ele está dizendo, se você faz isso, você é vítima. Caso você faça isso, você é uma vítima. Na aula de hoje, então, nós estudamos uma reportagem que aborda uma temática sobre um comportamento de vítima diante da vida. O que é esse comportamento de vítima? É quando tudo acontece comigo, eu estou sempre reclamando da vida, eu não analiso as coisas boas que tem na minha vida, mas penso somente naquelas ruins e me faço de coitadinho, como se eu não fosse capaz de superar os meus problemas e superar os meus obstáculos. Então, eu não olho que outras pessoas passaram pelo mesmo que eu estou passando e conseguiram vencer. Eu sempre me coloco como o coitado, aquele digno de pena, aquele que precisa da ajuda de todo mundo, aquele que nunca consegue fazer nada sozinho. Então, tudo de errado acontece comigo, eu estou sempre sofrendo. Esse é o vitimista. E o vitimista, essa característica é uma característica negativa, porque você pode vir a fazer mal para as pessoas que estão perto de você, que estão sempre preocupadas com você, e mal para si próprio, porque você não consegue evoluir diante dos teus problemas, você sempre tem uma posição pessimista diante da vida, não consegue se sentir bem consigo mesmo. O vitimista, ele realmente sofre. Não é que ele esteja fingindo que está sofrendo, mas ele não consegue superar as suas próprias questões. Ele não consegue lidar com os problemas que foram ocasionados por ele próprio, porque muitas vezes aquele problema que está acontecendo agora na minha vida, ele é consequência de uma coisa que eu fiz anteriormente. Então, se você pensar assim, que agora eu estou passando por um problema que é consequência daquilo que eu fiz antes, como que eu vou lidar com esse problema? Não vou mais fazer aquilo que causava o meu problema e assim do futuro eu não terei mais esse problema. Quando você aprende a pensar dessa forma, aprende a lidar com as consequências daquilo que você fez, você consegue aí superar os seus problemas. Porque ninguém gosta da vítima, sofre a vítima, sofre as pessoas que estão em volta. Às vezes acontecem coisas ruins com a gente e nós temos o direito de sofrer, temos o direito de chorar, só que você não vai passar o resto da vida reclamando disso. Você tem que levantar a sua cabeça e seguir em frente. Claro, de acordo com o texto, é preciso entender o porquê que o vitimista age dessa forma. Mas se você é essa pessoa que age como um vitimista, tente entender o porquê que você faz isso e tentar superar isso dentro de você. Nós também estabelecemos relação de causa e consequência. Nós conseguimos analisar ali no texto o que é que causa o vitimismo. Por que é que algumas pessoas se tratam como vítimas? De acordo com as psicólogas, isso pode ser aí consequência de algo que tenha acontecido na infância, que ela não foi suficientemente amada, que ela aprendeu aí a chamar a atenção dos outros por meio do sofrimento, e aí hoje ela lida com os problemas assim. No entanto, essa pessoa pode superar esses processos. Não é porque aconteceu alguma coisa, te faltou lá na infância, que você vai passar o resto da sua vida sofrendo por isso. Você pode superar, pode se tornar uma pessoa melhor e mais feliz. Nós também analisamos o efeito de sentido produzido por alguns elementos linguísticos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até mais!